A gente segue com o Igor aqui, meu povo lindo, porque em Brasília a investigação sobre o Banco Master, ela segue. No entanto, o pedido da defesa para adiar o depoimento de Daniel Vorcaro foi aceito pela presidência da comissão. Quando o Vorcaro deve depor na CPM, Igor? Então... Somente depois do Carnaval, Luiz. A data mais precisa, 26 de março. Essa é a época em que 26 de fevereiro. Essa é a época em que Daniel Vorcaro vai até o Congresso Nacional para prestar depoimento na CPMI do INSS. Essa data foi cravada depois de uma reunião do presidente da comissão, o Carlos Viana, com o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, esse depoimento iria ocorrer amanhã de manhã, mas havia a possibilidade de Daniel Vorcaro conseguir um habeas corpus para faltar à comissão. Carlos Viana disse que a CPMI já está chegando na reta final e que o depoimento de Daniel Vorcaro é considerado extremamente importante nessa reta final da CPMI. Então não pode ter habeas corpus. Ele marcou uma reunião ontem à tarde com o ministro Dias Toffoli, pedindo justamente para que Daniel Vorcaro vá de forma compulsória até o Senado Federal e responder aos questionamentos. O ministro Dias Toffoli concordou com Carlos Viana e então estabeleceu a data de 26 de fevereiro para que Daniel Vorcaro compareça então à CPMI do INSS. Mas o que o caso Banco Master tem a ver com as fraudes no INSS? Essa foi a grande pergunta feita ao presidente da comissão ontem. E Carlos Viana explicou que alguns contratos de aposentados e pensionistas, algo em torno de 250 mil contratos em relação ao Banco Master, foram suspensos pelo INSS. Nós estamos falando de movimentações da ordem de 2 bilhões de reais. Então, Carlos Viana quer descobrir de Daniel Vorcaro por que esses contratos foram suspensos. Indícios de irregularidade, já era problema da saúde financeira que estava bastante afetada, tudo isso deve ser questionado. Nós temos aí uma entrevista do Carlos Viana, ele concedeu uma entrevista aos jornalistas logo depois do encontro com Dias Toffoli. Vamos ouvir. E eu estou marcando a vinda dele para a primeira quinta-feira depois do Carnaval. O ministro Toffoli, coloquei para ele a questão, concordou e, de acordo com o ministro, se há da parte dele voluntariedade, não há habeas corpus, o ministro vai fazer a liberação para que ele possa estar conosco na CPMI e trazer as informações. Assim que nós oficializarmos, eu pretendo fazer isso amanhã mesmo, a data de convocação e de permanência dele aqui na CPMI. Bom, isso nós estávamos falando a respeito da CPMI do INSS, que quer também o Banco Master na mira dessa comissão. Agora, o Banco Master, ele tem várias camadas, vários tentáculos em torno desse assunto e pode ter a sua própria comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional nos próximos dias. Sobre o caso Banco Master em específico, nós temos 3 pedidos. A CPI somente na Câmara dos Deputados, que foi pedida pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, ex-governador daqui do DF. Aí tem uma CPMI envolvendo deputados e senadores da Fernanda Melchiona, é uma deputada federal ligada à base do governo federal. E temos a CPMI também com deputados e senadores de Carlos Jordi. É uma comissão já pedida pela oposição ao governo federal. E sobre esse assunto, nós temos ali muitos entraves. A CPI do INSS, a CPI pedida pelo Rodrigo Hollenberg, ela mira no governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e no ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ele quer investigar por que o BRB tentou comprar ativos do Master, mesmo sabendo que havia a possibilidade de que o dinheiro público pudesse ser gasto de forma totalmente ineficiente. E por que o BRB injetou 12 bilhões de reais no Master apenas por amizade a Vorcaro. Agora, a CPMI da Fernanda Melchiona está perdida no meio desse assunto, está caminhando a passos lentos, não tem nenhuma prioridade. E a CPMI de Carlos Jordi mira em pessoas ligadas ao presidente Lula, como, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O governo
ele tenta se aproximar da CPI de Rodrigo Hollenberg. Essa informação foi confirmada pelo Lindbergh Faria, que até ontem era líder do PT na Câmara. Vamos ouvir o que ele disse. O Vorcaro comprou o Banco Máximo e ele, na verdade, essa transação foi autorizada já em 2019, com Roberto Campos Neto, governo Bolsonaro. Teve vários alertas inclusive da FEBRABAN, sobre a situação do Banco Master. E nada foi feito. Então foi uma determinação aqui do governo, dos órgãos e das instituições, ir para cima dessa maior fraude bancária da história. Nós vamos assinar tanto a CPI da Câmara do Hollenberg, quanto a CPI da Heloísa Helena e da Fernanda Melchiona, que é uma CPMI. A gente vai assinar essas duas. Nós não vamos entrar na defensiva no assunto, que somos nós, que é o nosso governo que está apurando. Bom, guarda essas palavras do Lindbergh Faria, já relacionando o caso Master ao governo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Agora eu vou chamar a entrevista do Carlos Jordi, quando ele oficializou o pedido da CPMI do Banco Master. Essa coletiva dele foi dada depois dessa declaração de Lindbergh Faria. Vamos ouvir. Que qualquer tipo de pergunta a respeito da criação de CPI e CPMI, a CPMI, ao contrário de CPI, ela é automática. CPI, eu vi aí o Lindbergh falando que agora ele vai apoiar a criação da CPI do Master. Mentiroso. Mentiroso, está fazendo jogo de cena, porque a CPI que ele quer fazer o apoiamento é a CPI do Hollenberg, que não será instalada, porque é discricionário a CPI em cada casa ser instalada ou não. E existem 15 pedidos de CPI feitos antes da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. E aí o outro pedido que ele falou que vai apoiar é da CPMI do Banco Master, que foi feito o requerimento pela Heloísa Helena e pela Fernanda Melchiona, que elas nem estão fazendo a coleta de assinaturas. Se ele quer fazer a apuração do caso, se ele quer realmente que esse governo seja levado a sério, tem que assinar o nosso pedido de CPMI, porque esse sim tem todas as condições reais de ser instalado. Bom, vamos agora para o contexto em torno deste assunto. Rodrigo Hollenberg é opositor ao atual governador daqui do DF, Ibanez Rocha, ex-governador do Distrito Federal, e apoia um candidato totalmente oposto a Ibanez Rocha. Ibanez já está no segundo mandato, ele deve disputar o Senado e figura entre os favoritos. Ele apoia a vice-governadora ao governo do DF, a Celina Leão, que, de acordo com as pesquisas de opinião pública, se elegeria hoje em primeiro turno. Então, a ideia de Rodrigo Hollenberg é utilizar o caso Master para desgastar a imagem de Ibanez Rocha e atrapalhar os planos políticos dele. Agora, a oposição sabe que o presidente Lula vem forte nas eleições. De acordo com as pesquisas de opinião, ele venceria todos os outros candidatos em todos os cenários. Lula é o favorito para ganhar a disputa presidencial deste ano. Então, a avaliação é que a CPMI de Carlos Jordi deve ser utilizada para desgastar a imagem do presidente Lula. E a base aliada ao governo tenta se afastar dessa polêmica. Então, Lindbergh Faria tende a apoiar a CPI de Hollenberg, porque não mira o governo federal, mira o governo do Distrito Federal. E com isso, o governo federal, o presidente Lula, vai se distanciando deste assunto. Ou seja, ninguém falou a respeito do Banco Master, ninguém falou sobre as fraudes bilionárias e ninguém falou em investigar o Banco Master. Um falou do governo Bolsonaro, o outro acusou a base aliada de Lula, mas o Banco Master em si, que é o protagonista dessa história, ninguém falou. Então, o que se fala nos bastidores, a avaliação é que, independentemente de qual comissão que vai ser instalada, ela vai ser utilizada como base política e eleitoreira, e não como método investigativo. Nem começou e já está errada. Volto com vocês aí no estúdio.
Muita coisa para a gente acompanhar aí de Brasília, desdobramentos e principalmente, Igor, como vai se desenrolar essa questão do Master, que é uma sombra que paira aí sobre Brasília, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai trazer mais assuntos de Brasília, tá? Principalmente envolvendo aquela polêmica do presidente Lula e a escola de samba que vai homenageá-lo. Mas só para explicar bem rapidamente aqui essa questão da CPI e CPMI. CPI é praticamente impossível que isso aconteça pelo cenário de Hugo Mota e Davi Alcolumbre aceitarem de fato que precisa. Mas CPMI é o caminho mais provável, só que depende de uma coisa. Depende de ela ser lida numa sessão que é do Congresso, ou seja, que tenha participação de senadores e de deputados. O que é muito difícil disso acontecer é Alcolumbre querer que essa sessão mista aconteça. Não é para ela ser instalada, ela já é instalada automaticamente, mas sem a leitura numa sessão do Congresso, ou seja, presidida pelo Alcolumbre, em que tenham parlamentares, senadores e deputados, ela não anda para frente. Então, depende muito disso. A cobrança precisa vir para cima de Alcolumbre para que ele faça essa sessão e faça a leitura ali no Congresso Nacional. São os bastidores da política, meu povo lindo. E olha, quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!